pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de matemática? Hoje vamos voltar a conversar um pouquinho sobre medida de tempo. O material básico do dia a dia, seu caderno de matemática sempre bem caprichado e material de anotação, lápis, borracha, apontador, joia? Enquanto você organiza aí o seu espaço, prepara o seu material, já pode anotar a data de hoje e o nosso conteúdo, medida de tempo. Um tempinho lá para vocês. Então, relembrando, na última aula, vocês conheceram, junto com a professora Maria Tereza, a história da Tereza e da irmã, a Belinda, não é? Pezinhos Travessos era o nome da história. A partir dessa história e das diferentes opiniões e gostos das duas irmãs, fizeram uma relação entre as operações inversas na matemática e aprenderam a resolver alguns problemas. Observe aquele que está ali na tela. A Tereza ganhou alguns colãs para usar nas aulas de dança, somando-se com outros 4 que ela já tinha, ficou com 10. Perceba que uma situação, problema como essa, que menciona diretamente, né, a soma, a operação da adição, poderia também ser resolvida por meio da subtração, da sua operação inversa. Observem ali, dos 10 colãs ali totais, retirando-se os 4 que ela já tinha, também seria uma estratégia para encontrar quantos colãs novos ela ganhou. Além disso, fizeram também alguma exploração a respeito das operações inversas com o uso da calculadora. Foi bem bacana, né? E hoje, olha só, lembra-se desse livro? Nós lemos esse livro, é um livro que trazia algumas reflexões a respeito do que é o tempo, não é? Já lemos esse livro em outra aula, quando conversamos sobre medida de tempo. Vamos relembrar a história? O tempo não dá para pegar, ele foge sem parar. O tempo dá para contar, é só pegar um relógio e olhar. Mas isto não é o tempo, é só o tempo a passar. O tempo passa o tempo todo, passa sem parar. O tempo sempre vai para algum lugar, o tempo vai para o passado. O tempo é um bicho danado. O tempo da gente é agora, é o tempo presente e a gente nem sente. O tempo presente vira passado, o tempo do depois é o futuro. O passado do futuro é o presente. Isso não tem furo. O tempo tem lugar no passado. Seu nome é lembrança. Todo mundo tem, até criança. O tempo que uma lembrança durar é o tempo que a gente desejar. A lembrança mora dentro de nós. É algo muito estranho que não tem tamanho. E por falar em lembrança, você se lembra do começo da história? Vá, refresque a memória. Você viu? O tempo passou e tudo continuou. O tempo não para 1 minuto, nem 1 segundo. É assim que acontece no mundo. Relembraram a história? Fizemos uma reflexão interessante aí na outra aula a respeito do tempo. Então, a humanidade, ao longo da história, do seu desenvolvimento, precisou buscar maneiras de organizar esse tempo para ter uma ideia melhor da passagem dele, né? Naquela aula, vimos também algumas formas diferentes de organização do tempo, no calendário, o tempo dividido ali em anos, em meses, semestres,
trimestres, décadas, séculos, várias formas diferentes aí de organizar vários intervalos diferentes de tempo. Será que você se lembra? Vamos fazer um teste? Observem ali na tela. Ordene do maior intervalo de tempo para o menor. Então, observe que nós temos ali vários intervalos de tempo diferentes. Minuto, década, segundo, ano, hora. Nós precisamos ordenar qual deles representa o maior intervalo de tempo, qual deles representa o menor. Vamos colocá-los em ordem, do maior para o menor? Um tempinho lá para vocês. Vamos conferir, então? Lembrando, iniciando do maior intervalo de tempo, que é, observem lá na tela, é o século. Um século representa um período de tempo aí de 100 anos. É muito tempo. Em seguida do século, quem vem? Vem a década, que representa um período de 10 anos. Depois, o ano. O semestre, que são 6 meses. O trimestre, que são 3 meses. E desses que estão ali, agora viria a semana. Observe que tem outros intervalos de tempo que não apareciam ali na tela para nós. O mês, por exemplo, né? Estamos ordenando esses que ali aparecem. Depois da semana, daqueles que restaram, qual será o que representa o maior intervalo de tempo? Claro, o dia, a hora, o minuto e, por fim, o segundo. Você ordenou dessa forma? Lembrou dessas diferentes representações aí de intervalo de tempo? Pois muito bem, para a aula de hoje nós vamos focar um pouquinho mais nos últimos 3 ali, na hora, no minuto e no segundo. E para isso precisamos relembrar algumas relações. Observem lá. Um dia tem 24 horas. Uma hora tem 60 minutos. E um minuto tem 60 segundos. Joia? Essas relações serão bem importantes na aula de hoje. Depois de observar a passagem do tempo, a partir das transformações da natureza, o ser humano necessitava de instrumentos mais precisos para medi-lo.
Era necessário uma precisão um pouquinho maior, não é? Lembra que nós vimos na outra aula que era possível ter uma ideia dessa passagem do tempo observando a natureza, as fases da lua, a passagem, aí as mudanças na paisagem, né? Devido à mudança do clima, as estações do ano. Mas conforme foi se desenvolvendo a sociedade, foi necessário ter uma ideia mais precisa, de intervalos de tempo menores, inclusive. Observem ali na tela que nós temos o relógio de sol, a ampulheta e outros 2 relógios que estão bem presentes aí no nosso dia a dia, relógio de ponteiros e o relógio digital. Vamos conversar um pouquinho mais sobre cada um deles? O primeiro que ali aparece para nós é o relógio de sol. É um instrumento usado para medir a passagem do tempo por meio da observação da posição do sol. Observe que tem uma hastezinha ali que, conforme a luz do sol incide, faz uma sombra em uma das marcações ali daquele relógio. Com uma haste funcionando como ponteiro, a sombra feita em um dia ensolarado poderá indicar as horas, mas não os minutos ou os segundos. Então, ele tem uma certa precisão para a hora. Porém, tem um problema. No relógio de sol, só será possível ter essa noção do tempo se o dia estiver ensolarado, porque ele depende dessa sombra que será feita, né? O próximo instrumento que aparece ali é a ampulheta ou o relógio de areia. Lembram-se que na outra aula nós até vimos um modelo de ampulheta que não era de areia, era de água colorida, e quando virávamos, ele levava um certo tempo até que a água colorida de um lado viesse para o outro. Aqui, no caso, é cerca de 1,5 minutos. Essa outra ampulheta também. Essa daqui é uma ampulheta de areia. Quando viramos, a areia que está de um lado vai escoar até o outro. Observem lá. A ampulheta marca o tempo que está passando, mas não informa o horário do dia. Por ter sempre a mesma quantidade de areia, a ampulheta sempre mede um período fixo de tempo. Ele pode ser de 1 minuto, 1 hora, até mesmo um dia, dependendo do modelo de ampulheta, mas não se sabe. Sabe-se que se passou 1 minuto, 1 hora, dependendo do modelo, mas não se sabe que horas são. Nos instrumentos aí para verificação da passagem do tempo mais modernos e que estão mais presentes no nosso dia a dia estão o relógio, olha lá, relógio de ponteiro ou também conhecido como relógio analógico. Há 3 ponteiros nesse relógio, um para indicar as horas, um para indicar os minutos e outro os segundos. Os 3 ponteiros, vejam ali, podem variar em tamanho e em cor. Bem, o relógio analógico marca o tempo decorrido ao longo de 12 horas. Observe a numeração ali. Ele começa lá no 12, lá em cima, e vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 novamente. Mas o nosso dia não tem 24 horas? Como será que fazemos? Como o dia tem 24 horas, é preciso que o ponteiro das horas dê 2 voltas completas no relógio todos os dias. Claro, né? Para marcar as 24 horas do dia, é necessário que o ponteiro das horas, então, primeiro, percorra aqui o relógio marcando as 12 primeiras horas, até o meio-dia. E em seguida, novamente, dê uma volta inteira no relógio, marcando as outras 12 horas do dia, até a meia-noite. Para que número estará indicando o ponteiro das horas? Vamos ter uma ideia, então, de como funciona esse relógio de ponteiro? Como será que nós registramos ou fazemos a leitura das horas nesse tipo de relógio, você sabe? Vamos aprender hoje. Então, primeiramente, o ponteiro das horas. Sabemos que esses números que aparecem inicialmente, ao menos nesse modelo de relógio, tem alguns modelos que nem sequer aparecem os números, apenas as marcações, né? Nesse formato de relógio, aqueles números que estão ali postos representam
as horas, sejam as 12 primeiras horas, sejam as 12 horas após o meio-dia. Bem, às 3 horas da tarde às 3 horas e às 15 horas, aonde, para que ponto, para que número estará voltado o ponteiro das horas? Observem ali na tela. Nós sabemos para 3 horas que estará apontado para o número 3, mas e às 15 horas? Bem, então é importante que entendamos que após as 12 primeiras horas, o ponteiro vai dar novamente a volta ali no relógio. Então ele vai passar novamente pelo número 1, mas dessa vez sinalizando que horas? 13 horas, ou 1 hora da tarde. Então, vai para o número 2, que representa 14 horas, ou 2 horas da tarde, e assim por diante, 15 horas, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, até 24 horas, até a meia-noite, que é quando zera, e aí começa novamente a volta, a marcação de horas correspondentes ao dia seguinte. Bem, então, vamos pensar em para que número estaria apontado aí o ponteiro das horas no momento 3 horas e no momento 15 horas. E em relação às 8 horas e às 20 horas? Vamos ver? Observem lá. Tanto para as 3 horas quanto para as 15 horas estará apontado para o número 3. Isso aí, olhem lá. E tanto para as 8 horas quanto para as 20, o ponteiro das horas estará apontado para olhem lá, isso, para o número 8, representa 8 horas ou 20 horas. Muito bem. Agora, 1 hora é dividida em 60 minutos. Nós vimos que aquela numeração que aparece originalmente ali no relógio corresponde às horas. Mas e como fazer então o registro dos minutos? Nós temos uma informação. A cada 1 hora, o ponteiro dos minutos dá uma volta completa no relógio. Lembra-se daquelas relações que vimos mais no início? Que 1 hora corresponde a 60 minutos? Bem, então, enquanto o ponteiro das horas vai de 1 hora a outra, de um número a outro aqui na marcação, o ponteiro dos minutos trabalha muito mais. Tem que dar uma volta completa no relógio. Então, como representar esses 60 minutos nessa estrutura ali, nesse relógio com as 12 marcações de horas? Observe os intervalos que aparecem ali. Entre o 12 e o 1, por exemplo, nós temos um intervalo. Entre o 1 e o 2, um outro intervalo, um período de tempo. Entre o 2 e o 3, mais um intervalo, já são 3 intervalos. Do 3 para o 4 já são 4 intervalos, 5, 6, 7, 8. Podemos contar ali ao todo 12 intervalos, 12 espaços entre um número e outro que está ali demarcado. 12 espaços para representar aqueles 60 minutos. Bem, observem ali, cada espaço vai representar 5 minutos ao todo. Então, observe que do 12 até o 1, quando o ponteiro faz esse caminho do 12 até o 1, nós temos ali o correspondente a 5 minutos. Do 1 até o 2, novamente mais 5 minutos, então já teriam transcorrido aí 10 minutos ao todo. Do 2 até o 3, outros 5 minutos, totalizando 15 minutos até aí. Você pode estar se perguntando, mas eu estou vendo ali 4 traçados, por exemplo, entre o 12 e o 1, 4 marcações. Como é que essas 4 marcações representam 5 minutos? Ah, mas nós não nos referimos às marquinhas, aos risquinhos que ali aparecem, e sim ao intervalinho de tempo, aos espacinhos. Perceba que existem 5 espacinhos entre o 12 e o 1, representando cada um dos 5 minutos. E assim, dessa forma, podemos continuar. Para cada espaçamento,
contando mais 5 minutos. No lugar onde estão demarcados ali os números correspondentes às horas, então temos o correspondente em minutos. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Me ajudem lá a completar. 35, 40, 45, 50, 55, 60. Fechou 60 minutos quando ele dá a volta completa. E chegando em 60 minutos, zera. Uma nova hora se inicia. Quando fazemos a leitura de horas, não falamos, por exemplo, 1 hora e 60 minutos, não é? Já que falamos 2 horas, assim que os 60 minutos se completam. Joia? Então, vamos fazer um exercício, vamos ver aqui se entendemos esse posicionamento dos minutos. Para onde estará indicando os ponteiros das horas e dos minutos? Temos aqui 3 situações. Às 15 horas e 15 minutos, às 8 horas e 45 minutos e também 10 minutos passados das 9 horas. Nessas 3 situações. Vamos refletir lá? Pode representar um reloginho no caderno e fazer a tentativa a lápis de posicionar esses ponteiros e já vamos conferir. Então, fizeram lá suas tentativas? Vamos ver se acertaram? O primeiro horário que precisamos marcar aqui é 15 horas e 15 minutos. Então, vamos relembrar? Observe que nesse nosso relógio nós temos as marcações originais aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 12, correspondente às horas, né? Para os minutos, geralmente não aparece assim nos relógios de ponteiro, mas é para nos ajudar a lembrar. No ponteiro dos minutos, quando ele faz esse movimento do 12 até o 1, passaram-se quantos? 5 minutos. Lembre-se que cada intervalo aqui entre um número e outro corresponde a 5 minutos. Então, por isso temos aqui para nos ajudar 5, 10, 15, 20, 25, 30, até os 60, até quando zera e inicia a nova hora. Joia? Então, vamos lá.
15 horas e 15 minutos. Eu tenho a marcação de horas somente até as 12 horas, né? Mas, na continuidade, nós entendemos que aqui, então, será a marcação das 13 horas. Aqui, 14 horas ou 2 horas da tarde. E aqui, 15 horas ou 3 horas da tarde. Então, vamos posicionar aqui o nosso ponteiro das horas já lá no 15 ou 3 horas da tarde. Então, essa é a marcação de 3 horas. Mas precisamos marcar 3 horas e 15 minutos. Observe que a nossa movimentação aqui dos ponteiros vai se dar sempre nesse sentido, daqui para lá, sempre indo para a direita. Esse é o sentido que chamamos sentido horário. O relógio, os ponteiros do relógio sempre vão caminhar aí nesse sentido. Bem, a partir das 3 horas, para chegar em 3 horas e 15 minutos, o que vai acontecer? O ponteiro dos minutos vai passar aqui 5, 10, 15 minutos, certo? Mas o ponteiro das horas não fica parado no lugar. Ele é mais devagar, mas está em contínuo movimento. Enquanto o ponteiro dos minutos está progredindo aí pelo relógio das horas também. Já tendo se passado 15 minutos aí da hora que chamamos hora cheia, das 3 horas, o ponteiro das horas já vai ter caminhado um pouquinho. Vai estar mais ou menos por aqui. Joia? Agora, na letra B, vamos marcar, vamos posicionar corretamente aí os ponteiros, marcando 8 horas e 45 minutos. Vamos lá? Vamos começar a marcar 8 horas? 8 horas, então o ponteiro das horas vem aqui para o 8. Se o ponteiro dos minutos estiver lá em cima, lá no 12, o relógio estará marcando 8 horas em ponto. Mas nós queremos 8 horas e 45 minutos. Vamos seguir a numeração dos minutos? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. O ponteiro dos minutos está no 45. Lembre-se, o ponteiro das horas não vai ficar parado no 8. Ele está indo para o 9, né? Está indo para as 9 horas. Quando o ponteiro laranja, que é o ponteiro dos minutos, voltar aqui no 12, serão exatamente 9 horas. Então, durante 45 minutos, o ponteiro dos minutos vai ter percorrido mais ou menos esse espaço. Daqui até aqui, mais ou menos, aproximadamente. Joia? Então, está indicando nessa posição aproximadamente 8 horas e 45 minutos. A terceira situação, 10 minutos passados das 9 horas. Olha que forma diferente de fazer essa leitura de horas. 10 minutos passado das 9. A nossa referência aí, então, é 9. Vamos marcar a posição às 9 horas? Olha lá. Ponteiro das horas, no 9. Ponteiro dos minutos, quando for 9 horas em ponto, estará posicionado lá no 12. Muito bem, 9 horas. Agora a situação pede 10 minutos passados das 9. Então, já se passaram 10 minutos. Não são 9 horas. São 9 e 10. Ponteiro das horas já vai ter caminhado, vai estar um pouquinho acima da marcação do 9. Joia? Bacana? Então, seguimos em frente. Então, acompanhe comigo ali na tela como vai ficar a próxima situação. Cada minuto é dividido em 60 segundos. Então além daquela relação dos minutos e das horas, agora tem também a dos segundos. O ponteiro dos segundos dá uma volta completa no relógio para cada um movimento, um minutinho aqui, né, no ponteiro dos minutos. Joia? Então, observem ali. Para onde será que estará indicando os ponteiros das horas, dos minutos e dos segundos, naqueles 2 horários que estão ali marcados, 21 horas, 20 minutos e 13 segundos. E agora? E também às 11 horas, 40 minutos e 30 segundos. Vamos observar lá na tela?
Bem, nós vamos iniciar posicionando o ponteiro dos segundos. 13 segundos está mais ou menos ali. A marcação dos segundos acompanha aquela marcação mais externa que aparece ali em azul para você, correspondente aos minutos, não é? E também aos segundos. Então, o número 13 está ali naquela indicação do ponteiro vermelho. 13 segundos. E os minutos? São 20 minutos. O ponteiro dos minutos vai estar indicando ali para o 4, que corresponde a 20 minutos. E o ponteiro das horas vai estar exatamente no 9. O 9 é o local das 21 horas, né? Lembram aqui? Que nós temos 13 horas, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 horas. Onde está a marcação do número 9 corresponde a 9 ou a 21 horas. Será que ele vai estar exatamente posicionado ali, indicando para o 9? Não, já terão se passado 20 minutos das 9 horas, né? Então ele vai estar um pouquinho mais a caminho das 10 horas, observem ali. Quase na metade do caminho. 9 horas, 20 minutos e 13 segundos. Vamos ver o próximo? Olhem lá. Da mesma forma, vamos iniciar com os 30 segundos. 30 segundos é ali indicado para o 6, bem na posição correspondente a 30 minutos ou a 30 segundos. O ponteiro dos minutos vai estar no 40, olha lá, ou no 8, não é? Que corresponde a 40 minutos. E o ponteiro das horas vai estar exatamente posicionado sobre o 11, já que são 11 horas? Você já sabe que não, porque já terão se passado 40 minutos para além das 11 horas. Então, o ponteiro das horas já vai estar querendo se aproximar do 12, né? Olha lá. Então, já vai estar mais pertinho do 12. Joia? É bem importante aprender essa leitura de horas do relógio analógico. Então, vamos observar algumas relações que acontecem entre os movimentos ali dos ponteiros do relógio, das horas, minutos e segundos. A cada 1 hora transcorrida, o ponteiro das horas faz que movimentação? O quanto ele se movimenta ali no relógio? Ele avança de um número para o outro, do 1 até o 2, do 2 até o 3, enfim, de um número para o outro. E quanto ao ponteiro dos minutos? Bem, o ponteiro dos minutos dará uma volta completa no relógio para que se transcorra 1 hora. E o dos segundos? O dos segundos, já que cada minuto tem 60 segundos, ele vai dar 3.600 voltas completas. A cada volta, um novo minuto. Então, para 60 minutos, o ponteiro dos segundos dará 3.600 voltas. Joia? Vamos registrar essas informações aí bem caprichado no seu caderno? Um tempinho lá para vocês.
seu registro lá? Então, vamos dar sequência. Agora é hora de dar uma olhadinha no relógio digital. Ah, esse aí nem tem muito o que falar, não é? Esse aí é o mais comum, é o que aparece no aparelho de telefone celular, é o que aparece até nos aparelhos eletrônicos em geral, não é? E aí, para esse relógio não tem aquele problema de saber se são 8 horas da manhã ou 8 horas da noite, não é? Porque esse aí, ele já aparece com a marcação das 24 horas corretamente. Vamos resolver então uma situação problema do nosso dia a dia envolvendo o relógio digital. Observe o horário em que a refeição foi colocada no micro-ondas e determine que horas o relógio estará indicando 40 minutos depois. Então imagine que está sendo preparado um prato ali no micro-ondas e precisa ter os 40 minutos. É um prato demorado. Foi colocado às 11 horas e 40 minutos. Que horas que eu tenho que tirar? Que horas que vai ter acabado aí esse preparo, sendo que são 40 minutos depois. Vamos dar uma olhada aqui no nosso relógio analógico primeiro? Então, 11 horas e 40 minutos, representando esse horário aqui no nosso relógio de ponteiros. Ponteiro das horas, 11 horas e 40 minutos, já vai estar quase chegando lá nas 12 horas. O ponteiro dos minutos, aqui no 8, que corresponde a 40 minutos. Bem, 40 minutos depois. Lembram-se que de um número ao outro, aqui no relógio de ponteiros, nós temos representado os 5 minutos? Então, teríamos aqui, ó, 5, 10, 15, 20 minutos. Quando o relógio chegar ao meio-dia, já terão se passado 20 minutos. Mas eram 40, né? Então, vamos continuar. Já tínhamos 20, 25, 30, 35, 40 minutos. Vai ser meio-dia e 20. Meio-dia e 20. Vamos olhar lá? Olha só. Esse é o horário 40 minutos depois das 11h40. Esse estudo do intervalo de tempo aí também nos é bem útil no dia a dia. Agora nós vamos relembrar rapidamente uma outra história que também já passou por aqui, pelas nossas aulas. A história da monstrumática, lembra? Que ela via matemática em toda parte? Lembrem uma situação desse livro. Acordo às 7h15, levo 10 minutos para me vestir, 15 minutos para tomar o café da manhã e 1 minuto para escovar os dentes. De repente, isso vira um problema. Se meu ônibus escolar passa às 8 horas, estarei pronta a tempo? Puxa vida, vamos dar uma olhadinha nessa situação? Então, olha só lá na tela a representação de cada um desses horários. Às 7h15, o horário que ela acordou. Depois, 10 minutos depois, 7h25, ela levou 10 minutos para se vestir. Tomou o café da manhã? Em 15 minutos. 15 minutos depois das 7h25, já será 7 horas e 40 minutos. E então, mais 1 minutinho para escovar os dentes. A que horas estarei pronta? Que horas está marcando ali no reloginho da tela? Vamos ver no relógio digital? Observem lá o mesmo passo a passo, as mesmas ações, agora no relógio digital. Acordou às 7 horas e 15 minutos. Vestiu-se em 10 minutos. Já são 7h15 mais 10, 7 horas e 25 minutos. Tomou café? Em 15. 7h25 mais 15, olha lá, 7 horas e 40 minutos. E ainda mais 1 minutinho para escovar os dentes. Então já seriam 7 horas e 41 minutos. Lembra qual era a pergunta? Qual era o problemão dela? Ah, ela queria saber se estaria pronta às 8 horas para pegar o ônibus. Será que ela vai estar pronta às 8 horas? Quantos minutos será que faltam para as 8 horas? Vamos observar aqui? Então, nós temos 7 horas e 41 minutos, não é? Troquei aqui. O ponteiro das horas
Partindo do 7, o dos minutos no 41. Olha aqui, 40, 41 minutos. Aos 41 minutos, tendo passado já 41 minutos das 7 horas, o ponteiro das horas vai estar se encaminhando, se aproximando para as 8. Mais ou menos aqui. Quantos minutos será que faltam para as 8 horas? Vamos verificar? Bem, aqui eu tenho ainda mais 1, 2, 3, 4 minutos para chegar aqui no 45. 4 minutos. Depois, mais 5 minutos. 4 mais 5, 9. 9 mais 5, 14. 14 mais 5, 19. Então, quando se passarem mais 19 minutos, será exatamente 8 horas o horário em que o ônibus chega. Faltam 19 minutos. Então, vamos a mais uma situação? Miguel está assistindo todas as videoaulas que são transmitidas no canal TV Escola Curitiba. Sabendo que as videoaulas de matemática são transmitidas 2 vezes na semana e que cada aula tem duração de 45 minutos, quantas horas por semana Miguel passa assistindo aulas de matemática? Olha, um problema aí que está bem presente no nosso dia a dia, né? Então vejam, 2 aulas de 45 minutos toda semana. Quanto tempo ele passa assistindo aulas de matemática? Quanto tempo dá ao todo aí? Vamos verificar? Olhem lá, são 2 aulas de 45 minutos. 45 minutos mais 45 minutos correspondem a 90 minutos. 90 minutos? Sim, 90 minutos podem ser escritos como 60 minutos mais 30 minutos. Por quê? Porque 60 minutos corresponde a 1 hora. Nós vamos escrever esse tempo total aí em horas. 60 minutos mais 30 minutos corresponde, então, a 1 hora mais meia hora. Se 60 minutos são 1 hora, formam 1 hora, metade de 60 minutos, corresponde a meia hora. 1 hora mais meia hora, 1 hora e meia. Ou, observem ali como é que fica a escrita formal desse tempo, 1 hora e 30 minutos. Joia? Então, o que aprendemos hoje? Fizemos leitura de horas, minutos e segundos, tanto em relógios de ponteiros, o relógio analógico, quanto no relógio digital. E também resolvemos alguns problemas relacionados a intervalos de tempo. Joia? Então, por hoje era isso. Fiquem bem. Até a próxima aula. Tchau, tchau.